Em 19 de setembro, equipes de busca vasculhando o terreno acidentado próximo ao Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, fizeram uma descoberta. O FBI assumiu rapidamente o controle da cena, isolando a área com um amplo perímetro e trazendo uma equipe de especialistas forenses para examinar meticulosamente cada centímetro do local. Guardas do parque, bem familiarizados com o terreno, ajudaram identificando trilhas comumente usadas por caminhantes e veículos off-road, tentando reconstruir os últimos passos que levaram àquele ponto isolado. À medida que as horas passavam e o escopo da investigação aumentava, o clima mudou de esperançoso para devastador. Aquilo já não era mais uma missão de busca e resgate. Alguns dias depois, a notícia devastadora foi confirmada. Era Gabby Petito. Para seus pais, foi a confirmação de seus piores medos. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos mergulhar em um caso de crime real da vida real. A história trágica de Gabby Petito. Vamos analisar as fotos e os detalhes do que realmente aconteceu. Gabby Petito nasceu em 19 de março de 1999, em Blue Point, Nova York, localizado em Long Island, nos Estados Unidos. Gabby cresceu em uma família modesta, porém muito unida, que valorizava o convívio, longas viagens de carro e o compartilhamento de histórias ao redor da mesa de jantar. Desde muito jovem, ela desenvolveu um senso de curiosidade e desejo de explorar o mundo, o que frequentemente a levava a sonhar com novos horizontes, estradas abertas e parques nacionais intocados pelo tempo. Amigos lembram que ela passava noites assistindo a documentários de viagem, anotando ideias em um caderno sobre lugares que esperava visitar quando tivesse recursos e tempo. No final da adolescência, Gabby já havia começado a pesquisar rotas de viagem com uma precisão impressionante. Ela era metódica, mas flexível, preocupando-se com aspectos práticos, como orçamento para campings e dinheiro para gasolina, ao mesmo tempo em que deixava espaço suficiente para desvios espontâneos. Após se formar na escola, ela aceitou trabalhos de meio período que lhe permitiam economizar um pouco, tudo com o objetivo final de se libertar da rotina para conhecer novos lugares, encontrar novas pessoas e documentar toda a tal experiência de sua própria forma criativa. Foi durante esses anos formativos que ela cruzou o caminho de Brian Laundrie. Ele parecia compartilhar uma paixão semelhante por sair do caminho convencional. Conhecidos do casal dizem que eles se conectaram por meio de trilhas em florestas locais, trocando histórias sobre técnicas de sobrevivência e a ideia empolgante de colocar a vida dentro de uma van e partir para descobrir cantos escondidos da América. Com o passar do tempo, o vínculo entre Gabby e Brian se fortaleceu, e eles se tornaram determinados a transformar o sonho de viajar em tempo integral em realidade. Começaram a seguir vloggers nômades populares nas redes sociais, aprendendo como converter vans em microcasas sobre rodas. As noites eram passadas assistindo a tutoriais sobre como isolar o interior dos veículos, instalar painéis solares para energia fora da rede elétrica e configurar cada centímetro do espaço para armazenar suprimentos de forma eficiente. Quando finalmente encontraram uma van usada que se encaixava no orçamento, mergulharam de cabeça no projeto. Brian assumiu as tarefas mecânicas mais práticas, enquanto Gabby documentava o progresso nas redes sociais, usando vídeos curtos e fotos para celebrar cada etapa. Eles transformaram a estrutura vazia em uma pequena casa com uma cama dobrável, pequenos compartimentos de armazenamento e espaço suficiente para itens básicos de cozinha. As famílias viam o relacionamento com um otimismo cauteloso. Por um lado, havia uma conexão inegável entre Gabby e Brian, e era difícil não admirar a dedicação deles ao plano. Eles eram jovens, cheios de energia, e pareciam ter encontrado uma maneira construtiva de canalizar sua inquietação. Por outro lado, nenhuma das famílias conseguia afastar completamente a preocupação natural de saber que seus filhos pretendiam percorrer milhares de quilômetros por territórios desconhecidos, muitas vezes com conectividade limitada. Os pais de Gabby, em especial, queriam garantias sobre medidas de segurança. Perguntaram sobre fundos de emergência, planos de celular confiáveis e como o casal pretendia lidar com riscos potenciais, como clima imprevisível ou falhas mecânicas. Gabby prometeu manter contato regularmente,
enviando fotos e atualizações de localização e que carregariam suprimentos de emergência caso precisassem de ajuda em áreas remotas. Embora as famílias tenham dado sua bênção, persistia uma sensação de inquietação de que talvez um plano tão ambicioso exigisse ainda mais preparação cuidadosa. Nos meses que antecederam a partida, a empolgação de Gabby cresceu intensamente. Apesar da serenidade aparente de seus planos, surgiram rumores de desentendimentos sutis sob a superfície. Conhecidos observaram atritos ocasionais em suas interações. Nada abertamente alarmante, mas pequenos momentos de tensão que sugeriam pontos de vista conflitantes. Brian às vezes expressava frustração com a pressão de filmar constantemente, insinuando que documentar cada momento para o público online poderia tirar a autenticidade da experiência de viajar. Gabby, sempre ansiosa para compartilhar sua história com um público crescente, insistia que as gravações poderiam se tornar algo mais do que simples vídeos de férias. À medida que a data de partida se aproximava, começaram a adquirir os itens finais da lista: fogareiros de camping, purificadores de água, mochilas para trilhas diurnas e diversos equipamentos de câmera. Amigos organizaram uma pequena despedida pouco antes do início oficial da viagem. Realizado em um parque local, o encontro foi um piquenique coletivo, no qual todos levaram pratos favoritos e se revezaram oferecendo conselhos ou histórias engraçadas sobre a vida na estrada. Gabby irradiava entusiasmo, abraçando todos e prometendo manter contato sempre que tivesse sinal de celular. Brian estava mais contido, mas sorria satisfeito enquanto conversava com alguns amigos próximos sobre os detalhes das melhorias mecânicas da van. Um amigo notou que Brian parecia um pouco tenso, embora fosse fácil atribuir isso ao nervosismo pré-viagem. Afinal, deixar para trás a familiaridade da cidade natal para uma jornada longa e sem data definida é um passo intimidador. Finalmente chegou o dia de pegar a estrada. Eles planejaram a partida ao amanhecer, acreditando que seria simbólico iniciar esse capítulo transformador com a primeira luz do dia. Quando a van partiu, havia um sentimento geral de alívio misturado com empolgação. Alívio por meses de preparação finalmente resultarem em um começo real, e entusiasmo pelo que ainda estava por vir. No final de agosto, quando a habitual enxurrada de atualizações de Gabby começou a diminuir, sua família inicialmente atribuiu o silêncio a um efeito natural de viajar por áreas remotas. Eles esperavam algumas lacunas no contato, imaginando que Gabby e Brian poderiam estar caminhando por canyons com sinal instável ou acampando em parques nacionais onde a cobertura de celular é notoriamente fraca. Porém, à medida que os dias passavam sem sequer uma mensagem rápida, uma inquietação começou a crescer. Seus pais tentaram entrar em contato por ligações, mensagens em redes sociais e todos os meios digitais possíveis, mas nada foi respondido. No início, parecia apenas uma questão de desencontro. Imaginavam que Gabby talvez tivesse deixado o telefone de lado para aproveitar plenamente a experiência da vida na estrada. No entanto, o silêncio persistiu, e uma ansiedade crescente tomou conta. Alguns amigos incentivaram a família a manter a calma, lembrando que a comunicação esporádica poderia fazer parte da vida em uma van, especialmente se o casal tivesse escolhido campings longe da civilização. Ainda assim, a cada hora que passava, essa lógica reconfortante parecia cada vez mais frágil, ofuscada por um medo constante de que algo estivesse seriamente errado. A mãe de Gabby, acostumada a receber pelo menos uma breve mensagem diária, começou a vasculhar as páginas online da filha, relendo suas anotações de viagem mais recentes e examinando os comentários em busca de qualquer menção a comportamento incomum ou mudança de roteiro. A última atualização de Gabby era uma foto comum mostrando uma paisagem rochosa sob um céu claro. Mensagens enviadas a Brian também ficaram sem resposta. Embora Brian nunca tivesse sido tão ativo online quanto Gabby, ele ocasionalmente respondia a perguntas curtas da família. Desta vez, nada. Era como se ambos tivessem desaparecido do mapa digital, sem deixar rastros. À medida que o silêncio se prolongava, os pais de Gabby ficavam cada vez mais preocupados. Eles debateram se deveriam alertar as autoridades imediatamente ou esperar mais alguns dias, caso o casal estivesse apenas em uma área sem comunicação. Por fim, decidiram notificar a polícia em 11 de setembro, acreditando firmemente que esperar mais poderia ser desastroso se Gabby estivesse realmente em perigo. Em poucas horas,
As autoridades locais reconheceram a gravidade da situação e iniciaram um relatório de pessoa desaparecida. Os investigadores tentaram reconstruir os últimos movimentos conhecidos de Gabby, entrando em contato com campings, estações de guardas florestais e departamentos de polícia locais nas áreas que o casal planejava visitar. O objetivo era determinar uma linha do tempo aproximada de quando Gabby foi vista ou ouvida pela última vez, por qualquer pessoa. Enquanto isso, seus pais se agarravam à esperança de que talvez Gabby e Brian tivessem tido uma discussão que a levou a se isolar por um tempo. Mesmo nesse cenário, porém, era totalmente fora do caráter dela desaparecer sem dizer uma única palavra. Então surgiu uma reviravolta perturbadora. Brian apareceu de volta na Flórida em 1º de setembro, sozinho, dirigindo a mesma van que ele e Gabby compartilhavam. Não houve explicação pública sobre por que Gabby não estava com ele, nem qualquer declaração imediata indicando se eles haviam se separado. Vizinhos e amigos tentaram montar uma explicação lógica para o retorno abrupto, mas o quebra-cabeça permanecia incompleto. Em vez de esclarecer a situação, Brian se manteve isolado. Quando as autoridades o procuraram em busca de informações, ele se recusou a cooperar, direcionando todas as perguntas para seus advogados. Isso confundiu todos que conheciam o casal. Por que Brian não ajudaria a encontrar Gabby se ela estivesse realmente desaparecida? A família de Gabby considerou o silêncio dele particularmente angustiante, especialmente pelo fato de ele ser a última pessoa conhecida a tê-la visto. As coletivas de imprensa da polícia nesse período foram marcadas por uma mistura de frustração e urgência. Enfatizavam que qualquer ajuda de Brian poderia ser crucial para localizar Gabby, mas ele permanecia inacessível. Por volta desse período, as autoridades descobriram imagens de uma câmera corporal da polícia referentes a um incidente ocorrido em Moab, Utah, em 12 de agosto, antes de Gabby ser oficialmente dada como desaparecida. Uma chamada de emergência havia sido feita por um transeunte que alegou ter visto um casal envolvido em algum tipo de discussão. Quando os policiais chegaram, encontraram Gabby e Brian perto da van. Nas imagens gravadas, Gabby parecia visivelmente abalada, enquanto Brian dava respostas calmas, porém um tanto evasivas. O casal minimizou o ocorrido, atribuindo o conflito às tensões das viagens longas e às ansiedades cotidianas que podem surgir quando duas pessoas compartilham um espaço pequeno por um período prolongado. No fim, os policiais recomendaram que passassem a noite separados para esfriar os ânimos. Não houve prisões, e o incidente foi classificado como uma situação de saúde mental ou emocional, e não como um crime. À medida que a investigação oficial se intensificava, a polícia local passou a trabalhar em colaboração com o FBI, que reconheceu a possibilidade de se tratar de um caso envolvendo vários estados. As autoridades interrogaram os pais de Brian, tentando obter qualquer detalhe que pudesse ajudar a localizar Gabby, mas eles também pareceram relutantes em compartilhar informações. O público tomou conhecimento do silêncio de Brian e reagiu com indignação crescente. Apesar da comoção, as declarações oficiais do lado de Brian foram escassas. Seu advogado afirmou que Brian não havia feito nada de errado e que apenas optara por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Essa postura legal pouco fez para conter a especulação generalizada de que ele estaria escondendo algo de enorme importância. Enquanto isso, a família de Gabby organizou seus próprios esforços de busca. Eles distribuíram cartazes de pessoa desaparecida com a foto de Gabby, descrição física e últimos locais conhecidos. Voluntários começaram a vasculhar paradas de estrada e campings nos estados ao longo da rota planejada pelo casal. Comunidades online analisaram possíveis avistamentos, tentando coordenar dicas em um esforço coletivo para trazer Gabby de volta para casa. Até pessoas sem qualquer ligação direta com o casal se envolveram emocionalmente, impulsionadas pela presença online de Gabby e pelo impacto devastador de seu desaparecimento inexplicável. Alguns apoiadores entraram em contato com guardas florestais de parques nacionais para verificar se haviam encontrado o casal, enquanto outros usaram ferramentas de mapeamento por satélite para procurar sinais de uma van branca estacionada em áreas remotas. A dor e a frustração nas vozes dos pais de Gabby durante entrevistas apenas fortaleceram a determinação coletiva, levando cada vez mais pessoas a se mobilizarem em apoio a eles. Durante esse período, a investigação formal enfrentou inúmeros desafios.
A vasta extensão do oeste americano resultava em um perímetro de busca enorme e, se Gabby estivesse realmente fora da rede em algum lugar, o tempo era um fator crucial. Os investigadores analisaram uma avalanche de denúncias, muitas das quais levavam a becos sem saída ou se baseavam em rumores, e não em fatos verificáveis. Ainda assim, as autoridades seguiram cada pista com a compreensão de que até o menor detalhe, um trecho esquecido de uma câmera de segurança em um posto de gasolina, ou a lembrança de um vizinho sobre uma van passando em determinado horário, poderia se revelar decisivo. Em 19 de setembro, um grupo de pessoas envolvidas nas buscas que vasculhava a região selvagem próxima ao Parque Nacional Grand Teton encontrou um local que mudaria para sempre o rumo da investigação. Eles encontraram um corpo humano que correspondia à descrição geral de Gabby Petito. Desde o seu desaparecimento, as autoridades locais e o FBI haviam concentrado grande parte de seus recursos humanos nesse terreno acidentado e isolado, guiados por relatos de que a van do casal havia sido vista pela última vez naquela área. Embora pistas tivessem surgido de várias partes do país, as evidências mais consistentes apontavam repetidamente as equipes de busca para as florestas, cursos d'água e estradas secundárias que atravessam as paisagens montanhosas de Wyoming. No dia anterior a essa descoberta sombria, as forças de segurança locais haviam pedido aos voluntários que permanecessem atentos, examinando as áreas periféricas de campings e trilhas, pois até mesmo o menor indício, uma peça de roupa descartada ou um registro em um livro de hóspedes de um camping, poderia representar um avanço em um caso que mantinha tanto as autoridades quanto o país inteiro em estado de tensão. A atmosfera tornou-se visivelmente pesada, porque até aquele momento sempre havia espaço para a esperança. A esperança de que Gabby estivesse apenas perdida, fora da área de comunicação ou se recuperando de algum ferimento em um local remoto. Agora, esse frágil otimismo foi destruído, substituído por um sentimento de pavor e por uma necessidade urgente de respostas. O FBI assumiu imediatamente o controle da cena, estabelecendo um amplo perímetro e convocando especialistas para documentar cuidadosamente a área. Investigadores forenses começaram o trabalho, marcando pegadas, rastros de pneus e qualquer outra anomalia que pudesse indicar o que havia acontecido. Guardas do parque, profundamente familiarizados com o terreno, auxiliaram identificando trilhas comumente utilizadas por caminhantes e veículos off-road, tentando reconstruir os últimos passos que levaram àquele local isolado. A gravidade da descoberta caiu como um peso sobre todos os presentes, lembrando-os de que aquele já não seria mais um caso de pessoa desaparecida, mas algo muito mais trágico. Inicialmente, as autoridades fizeram apenas um breve anúncio. Haviam recuperado um corpo humano compatível com as características físicas de Gabby, aguardando identificação formal. Eles se abstiveram de divulgar detalhes sobre as condições do local, compreendendo o impacto emocional profundo que aquela notícia carregava, tanto para a família quanto para um público que já estava profundamente envolvido no destino de Gabby. Na Flórida, repórteres cercaram a casa dos pais de Gabby, aguardando qualquer reação. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram, oferecendo o apoio emocional possível enquanto lidavam com a possibilidade de que seus piores medos estivessem se confirmando. Dentro de um dia após a descoberta, uma autópsia foi solicitada pelo escritório do coroner do condado de Teton, e as autoridades indicaram que um processo rápido de identificação era sua prioridade máxima. A presença de equipes forenses e cães de busca especializados sugeria que os investigadores estavam coletando provas de forma meticulosa, não apenas para confirmar a identidade, mas também para obter pistas sobre a causa e o momento da morte. Funcionários do parque fecharam partes da área ao redor para preservar a integridade da cena, enquanto helicópteros sobrevoavam o local, filmando a distância como parte tanto da operação oficial quanto da cobertura da mídia. Nesse intervalo tenso, o nome de Gabby dominou as manchetes, e uma espécie de vigília coletiva se formou, com publicações online pedindo orações contínuas, positividade e amor. O sofrimento dos pais e padrastos de Gabby se aprofundou quando as autoridades confirmaram oficialmente o que muitos temiam. Era Gabby Petito. Em uma declaração feita por um porta-voz do FBI, eles ofereceram condolências à família Petito e asseguraram ao público que a investigação não terminaria ali. Uma vez feita a identificação, o tom das comunicações oficiais mudou significativamente.
Em vez de se concentrar apenas em um resgate ou em uma busca por pessoa desaparecida, as autoridades passaram a tratar o caso como um possível crime. Embora tenham se recusado a fornecer detalhes específicos sobre a causa ou a forma da morte nos primeiros anúncios, citando a importância de preservar a integridade da investigação, indicaram que havia motivos para suspeitar de um crime. No campo investigativo, a descoberta de Gabby transformou completamente o nível de urgência do caso. Analistas forenses começaram a examinar minuciosamente cada fragmento de evidência do local. Amostras de solo, possíveis pegadas e quaisquer itens que pudessem ter sido deixados para trás, como objetos pessoais, pedaços de tecido ou vestígios de material que pudessem ligar a cena a uma pessoa específica. Equipes de perícia digital continuaram analisando dados de celulares, registros de redes sociais e novos relatos de testemunhas que pudessem corroborar os últimos movimentos conhecidos de Gabby e Brian naquela região. O objetivo era reconstruir os últimos dias e horas da vida de Gabby, estabelecendo uma linha do tempo que pudesse lançar luz sobre quem foi o responsável. Muitos voltaram sua atenção novamente para Brian Laundrie, cujo silêncio após retornar sozinho à Flórida já havia provocado um intenso escrutínio. Os apelos para que ele compartilhasse o que sabia atingiram um ponto máximo, com alguns comentaristas afirmando que ele era a única pessoa capaz de responder às perguntas angustiantes que agora pairavam sobre todo o caso. Veículos de comunicação transmitiam cobertura ininterrupta da propriedade, mostrando uma garagem aparentemente deserta, enquanto âncoras relembravam detalhes conhecidos e repetiam trechos das imagens da câmera corporal da polícia. Em fóruns online, debates acalorados surgiram sobre se o silêncio de Brian representava uma admissão de culpa ou apenas uma estratégia legal. Outros acreditavam que aquilo era uma indicação clara de que ele estava ocultando informações cruciais que poderiam explicar a descoberta trágica em Wyoming. Enquanto isso, os pais de Gabby, agora devastados pela dor, dedicaram-se a cooperar com as autoridades, mesmo enquanto lidavam com uma enxurrada de pedidos de entrevista por parte da mídia, que buscava reações aos resultados da autópsia, teorias sobre possíveis motivações ou declarações sobre como estavam enfrentando a situação. Apesar do luto, eles enfatizaram a importância de se chegar à verdade completa. Pediram ao público que se concentrasse nos fatos e apoiasse a investigação em andamento, em vez de cair em especulações improdutivas ou vigilantismo online. A confirmação das evidências também levou a polícia a intensificar a busca por Brian. Quase imediatamente, as perguntas públicas sobre o paradeiro dele passaram a ocupar o centro das atenções. Ele ainda estaria na Flórida, vivendo discretamente na casa dos pais, ou teria fugido para outra região. Rumores circulavam de que sua família sabia mais do que estava revelando, enquanto outros sugeriam que ele poderia ter fugido sob o manto da escuridão antes que as autoridades tivessem fundamentos suficientes para uma prisão. As forças de segurança evitaram nomeá-lo formalmente como suspeito, referindo-se a ele como uma pessoa de interesse. Mas o subtexto era impossível de ignorar. Sendo a última pessoa conhecida a ter estado com Gabby, seu papel na tragédia que se desenrolava era central. O FBI anunciou que qualquer pessoa que avistasse Brian ou tivesse informações relevantes deveria entrar em contato imediatamente. Dicas começaram a chegar de vários estados, com pessoas afirmando tê-lo visto em campings, à beira de estradas e até em hostels remotos. A maioria desses relatos não foi confirmada, mas cada um levou os investigadores a seguir novas pistas, ampliar o alcance das buscas e coordenar esforços com agências policiais locais em todo o país. Inicialmente, parecia que Brian estava simplesmente escondido na casa da família, protegido pelos pais. Eles pediram aos repórteres que respeitassem sua privacidade, comunicando-se apenas por meio de um advogado. Uma decisão que gerou ampla indignação e uma enxurrada de comentários da mídia. Porém, em meados de setembro, o silêncio em torno do paradeiro de Brian se transformou em uma revelação chocante. Ele estava desaparecido. Segundo declarações de seus pais, ele havia saído de casa a pé em 13 de setembro, 2 dias após Gabby ter sido oficialmente declarada desaparecida, dizendo que iria para a Reserva Carlton, uma extensa área natural repleta de trilhas, pântanos e vegetação densa. O advogado da família Laundrie informou às autoridades que Brian estava emocionalmente abalado, embora não tenham fornecido detalhes concretos sobre seu estado mental ou seu destino exato dentro da reserva.
Levaram-se vários dias até que os pais revelassem que ele não havia retornado para casa, gerando confusão e frustração entre os investigadores que já tentavam reconstruir uma linha do tempo complexa. Muitos se perguntaram por que os pais de Brian não haviam notificado prontamente as autoridades sobre sua saída, especialmente diante da gravidade do caso de Gabby e dos apelos públicos por cooperação. O fato de terem esperado até 17 de setembro para declará-lo desaparecido intensificou as suspeitas de que a família pudesse estar obstruindo a investigação, embora o advogado de Brian insistisse repetidamente que esse não era o caso. De repente, o Departamento de Polícia de Northport, na Flórida, se viu coordenando uma busca em larga escala por Brian nas áreas selvagens da reserva Carlton. Essa área densa se estende por mais de 20 milhas quadradas e é conhecida por seu terreno desafiador. Vegetação fechada, áreas alagadas, jacarés, cobras e enxames de insetos. Qualquer pessoa em busca de isolamento ou tentando desaparecer poderia achar o local intimidador, mas ele também oferecia inúmeras oportunidades de esconderijo. Dezenas de agentes, equipados com drones, veículos todo-terreno e unidades K-9, vasculharam meticulosamente trilhas e corredores alagados, na esperança de encontrar algum sinal de Brian. Uma mochila descartada, pegadas ou até mesmo um avistamento direto. A imprevisibilidade do clima da Flórida complicou ainda mais os esforços, já que chuvas intensas podiam inundar seções inteiras da reserva, apagando possíveis vestígios. Helicópteros sobrevoavam a área, examinando a copa das árvores e clareiras abertas em busca de qualquer sinal de movimento. Ainda assim, dia após dia, as equipes retornavam do pântano com pouco mais do que exaustão. Nenhum acampamento, nenhuma pegada confirmada, nenhuma nova pista que apontasse de forma conclusiva para a localização de Brian. Cada coletiva de imprensa repetia quase o mesmo refrão. O terreno era difícil, o ambiente era perigoso, e não havia avistamentos que ligassem Brian de maneira definitiva à reserva. Ainda assim, a busca continuava, movida pela possibilidade de que ele ainda estivesse lá, sobrevivendo com rações limitadas, ou recorrendo a habilidades de sobrevivência adquiridas ao longo de anos de acampamentos. A reação do público variou do ceticismo à incredulidade total. Alguns acreditavam que os pais de Brian haviam armado uma farsa, direcionando intencionalmente as autoridades para a reserva, a fim de ganhar tempo para que Brian fugisse para outro lugar. Outros insistiam que ele não poderia sobreviver por muito tempo em um ambiente tão hostil. Avistamentos de Brian começaram a surgir em diferentes partes do país, desde pequenas cidades no Alabama até a Trilha dos Apalaches, na Carolina do Norte. Trilheiros relataram ter visto um homem que correspondia à descrição física de Brian, o que levou a uma enxurrada de ligações para o 911 em várias jurisdições. Cada denúncia desencadeava uma onda de especulação e, às vezes, buscas locais rápidas por parte da polícia. No entanto, nenhuma delas resultou em algo definitivo. Investigadores amadores na internet passaram a vasculhar vídeos publicados em todo o Sudeste, examinando multidões em festivais de música ou em pontos de início de trilhas, convencidos de que poderiam capturar uma imagem perdida do noivo desaparecido. Enquanto isso, o FBI ampliou seu alcance, colaborando com agências policiais além da Flórida para garantir que, se Brian tentasse cruzar fronteiras estaduais, seria capturado. Eles criaram uma linha direta dedicada exclusivamente a denúncias sobre o paradeiro dele, e as ligações começaram a chegar aos centenas. Em meio ao caos, os investigadores continuaram examinando evidências apreendidas na casa dos Laundrie, na van que Brian e Gabby compartilhavam e nos pertences pessoais de Gabby. O objetivo era entender a linha do tempo dos acontecimentos entre o último avistamento confirmado do casal e o dia em que Brian dirigiu de volta à Flórida sozinho. Especialistas em perícia digital mergulharam em dados de celular, contas de redes sociais e quaisquer rastros digitais restantes que pudessem ligar Brian a coordenadas geográficas específicas. As autoridades chegaram a emitir um mandado de prisão, especificamente por suposto uso ilegal de um cartão de débito. Isso significava que, se Brian aparecesse em qualquer lugar e a polícia o encontrasse, haveria base legal para detê-lo. À medida que a busca se prolongava, as tensões aumentaram entre a família Laundrie e a família Petito. Os Laundrie, por sua vez, sustentavam que estavam cooperando plenamente ao entregar quaisquer itens relevantes,
mas que não podiam obrigar Brian a se entregar ou a falar com os investigadores, caso ele decidisse não fazê-lo. Ainda assim, dia após dia, a busca oficial na reserva não produzia nenhum resultado tangível, e os rumores que se espalhavam pelo país pareciam não levar a nada substancial. Em meio a essas incertezas, surgiram algumas novas pistas. Tornou-se de conhecimento público que o veículo de Brian, que ele supostamente havia dirigido até a entrada da reserva, foi encontrado com uma multa de estacionamento. Mais tarde, seus pais retiraram o veículo, adicionando outra camada de confusão. Por que buscar o carro se acreditavam que ele ainda estivesse na reserva? Brian teria avisado de alguma forma ou deixado um bilhete sugerindo um plano de retorno? A mídia, faminta por atualizações concretas, se debruçou sobre esses detalhes, tentando montar uma linha do tempo coerente que explicasse como Brian poderia ter entrado na área selvagem sem suprimentos e desaparecido de forma tão completa. Enquanto isso, as autoridades ampliaram o perímetro de busca além da área original, chegando a empregar equipes especializadas de mergulho para explorar trechos submersos da reserva. Dias viraram semanas, e cada busca infrutífera levantava ainda mais dúvidas sobre se Brian realmente esteve lá. No início de outubro, a narrativa oficial permanecia a mesma. Brian Laundrie era uma pessoa de interesse na investigação do homicídio de Gabby Petito. Estava desaparecido havia várias semanas e era alvo de uma das buscas mais midiáticas dos últimos tempos. O FBI reduziu algumas partes da busca diária, observando que passaria a focar em operações mais estratégicas, guiadas por inteligência. Em meados de outubro, com a redução do nível da água, surgiu solo novo para ser explorado. Uma parte da reserva que antes era inacessível por causa das enchentes. Foi ali que as autoridades logo encontrariam itens pessoais que se acreditava pertencerem a Brian. Uma mochila, um caderno e outros pertences espalhados perto de uma área de arbustos. Embora o FBI tenha permanecido reservado quanto aos detalhes, dizendo apenas que o advogado da família Laundrie havia informado sobre o possível interesse de Brian naquela área, ficou evidente que a busca havia ganhado uma urgência renovada. Por um momento, a descoberta desses objetos pessoais reacendeu a pergunta: Brian ainda estaria vivo? Alguns levantaram a hipótese de que ele poderia ter deixado os itens para despistar a investigação. Mas a história tomaria uma última virada dramática quando, perto desses pertences, as equipes de busca encontraram restos humanos. As autoridades rapidamente isolaram o local, trazendo especialistas forenses. Os peritos trabalharam incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite. O processo envolveu uma combinação de registros odontológicos, testes de DNA e uma análise cuidadosa das evidências físicas na cena. Foi ali, sob o brilho intenso das luzes das câmeras, que a polícia finalmente confirmou o que muitos já suspeitavam. Os restos humanos na reserva eram de Brian Laundrie. À medida que as equipes se retiravam da rotina exaustiva de vasculhar os pântanos diariamente, a mídia mudou o foco para um novo ângulo. Se Brian estava morto, como a verdade sobre os últimos momentos de Gabby surgiria? Para muitos, ficou claro que nenhum interrogatório, nenhum julgamento e nenhum relato em primeira pessoa surgiria para preencher o vazio na linha do tempo ou oferecer os detalhes exatos que poderiam explicar o desfecho. Quase imediatamente após a identificação oficial de Brian, a atenção se voltou para os itens encontrados junto aos restos. Havia uma mochila, alguns pertences variados e, o mais intrigante, um caderno. O FBI agiu rapidamente para garantir esses materiais como evidência. Especialistas em análise digital e forense começaram a tarefa minuciosa de decifrar qualquer escrita que tivesse sobrevivido às condições da Flórida. Umidade, danos por água e os processos naturais de deterioração que poderiam ter comprometido a legibilidade de cada página. O que ficou claro nas atualizações oficiais foi que o caderno continha declarações ligando Brian aos últimos dias de Gabby, o suficiente para que o FBI afirmasse publicamente que ele havia assumido responsabilidade. Embora a redação exata não tenha sido divulgada de imediato, uma decisão estratégica para não comprometer possíveis pontas soltas da investigação. Essa admissão levou as autoridades a encaminharem o encerramento formal do caso de Gabby do ponto de vista legal. Em termos práticos, se Brian estivesse vivo, suas declarações poderiam ter sido a base para um processo judicial. No fim de 2021,
comunicados oficiais começaram a mencionar o encerramento do arquivo principal sobre o homicídio de Gabby. O FBI observou que as evidências coletadas do caderno de Brian, combinadas com as conclusões gerais na cena do crime e com dados digitais, formavam um quadro coerente do que havia acontecido. Dentro do caderno encontrado, Brian confessou tudo, assumiu total responsabilidade e ofereceu um pedido final de desculpas a todos. As autoridades enfatizaram que nenhuma outra pessoa estava sendo investigada em conexão com a morte de Gabby, o que significava que não haveria novas prisões ou acusações formais. Paralelamente, pequenos memoriais e homenagens continuaram, não apenas na cidade natal de Gabby, mas também em várias comunidades pelo país. Pequenos santuários à beira de estradas e em trilhas traziam o nome dela, às vezes acompanhados de fotos de seu sorriso radiante, capturando a lembrança nostálgica de alguém que buscou celebrar a vida em toda a sua beleza natural. Nos meses seguintes, consequências legais surgiram em outro contexto. A família Petito entrou com uma ação civil, alegando que os pais de Brian haviam ocultado informações que poderiam ter acelerado a busca por Gabby, ou esclarecido sua condição mais cedo. Em sua declaração final, os investigadores agradeceram às muitas agências, voluntários e comunidades online que contribuíram para os esforços de busca, ao mesmo tempo em que expressaram profundas condolências aos entes queridos de Gabby. Diante da gravidade do crime e da forte probabilidade de condenação caso um julgamento tivesse sido possível, observadores concluíram que a sentença teria sido implacável. À medida que promotores e advogados avaliavam a situação em caráter reservado, eles supunham que, sob os estatutos federais existentes e com as circunstâncias agravantes apresentadas, Brian Laundrie teria recebido prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.